Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um aleijado. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. A severa pregação de Pedro. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: "Varões de Israel, por que vós admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Israel e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vos entregaste para ser morto. E diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse liberto. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que vossos líderes fizeram com Jesus. Foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: "O Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo." Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. E ele declarou a Abraão: "Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados." Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Eu acho interessante essa ousadia, de Pedro e João, ali na cura daquele homem, a necessidade mesmo que aquele homem precisava, que ele achava que precisava, que era dinheiro, eles não tinham para dar. Mas eles tinham algo melhor, aquilo que vinha da parte do Senhor e aquilo que mudaria a vida daquele homem. E é interessante essa parte porque tanto da parte do homem, que achava que a sua necessidade real era dinheiro, mas não era uma cura, quanto a parte daqueles homens em identificar que dinheiro não resolveria aquele problema, mas sim uma cura. E eu, colocando isso para os nossos dias de hoje, percebemos que somos falhos nessa parte de identificar. Nós achamos que tudo é questão de dinheiro, tudo é questão de suprir com algum alimento, aquilo que a pessoa está precisando, ela acha que está precisando, e nós também achamos que ela está precisando e nos preocupamos
em dar aquilo para aquela pessoa. E às vezes a gente nem tem. Muitas vezes, muitas pessoas estão necessitadas em nosso convívio, necessitadas de alimento, necessitadas de algum remédio, alguma coisa física mesmo. E nós nem temos o dinheiro, condições para comprar, para abençoar essa pessoa, e nós ficamos tristes. Mas nós somos falhos em não procurar saber de Deus se é isso mesmo que nós devemos dar para aquela pessoa. Talvez o certo a se dar para aquela pessoa é uma oração, é estender a mão e interceder por aquela vida, pedir uma cura sobre a vida daquela vida, ser usado para fazer uma oração forte, específica. Talvez aquela pessoa está presa ali numa série de maldições que travam, que prendem a vida dela, e por isso ela não prospera, e por isso ela não consegue trabalhar, não consegue ter recursos. E nós, ao invés de fazermos uma oração forte, quebrando aquilo ali, nós damos alimentos, damos dinheiro, alguma coisa que ela necessita. Mas a real solução para a vida dela não é isso. A real solução para a vida dela é uma quebra, uma oração forte vinda de nós. É claro que nós não vamos fazer isso se nós não estivermos preparados. Não estou dizendo sobre isso. Pelo contrário, se nós não estamos preparados, nós precisamos buscar uma preparação, uma santidade, um revestimento, uma força, uma direção de Deus, para que nós tenhamos essa capacidade de chegar e fazer essa oração forte. Precisamos buscar a ousadia do Senhor para chegar nessa situação e estar usado, estar preparado, já estar pronto para guerrear. Isso é uma falha que nós temos como igreja. Nós precisamos buscar melhorar em questão espiritual, porque não é só sobre o físico, como eu disse. Talvez, e quase que geral, o problema daquela pessoa é uma maldição que ela está carregando. É uma coisa ruim que ela está carregando e ela precisa que isso seja quebrado, para que o resto flua, para que o resto caminhe bem. Então nós precisamos de buscar direção e buscar capacitação do Senhor espiritual, para que nós sejamos essa resposta para essas pessoas que acham que suas necessidades estão ligadas a dinheiro, mas não está. Está ligada a alguma coisa espiritual, como nesse caso que nós vimos. A real necessidade desse homem era a enfermidade que ele tinha, o ser aleijado, né? Essa era a real necessidade dele, a sua real dificuldade. Depois que alcança isso, todo o resto, ele vai ser bem sucedido, porque ele vai começar a trabalhar e correr atrás e não vai precisar mais ficar pedindo esmolas. Então nós precisamos ser sensíveis a essas coisas e buscarmos estar preparados para ser resposta certa, não só resposta, porque muitas vezes nós achamos que a resposta é isso, é ajudar, é levar o alimento, levar uma ajuda financeira, mas na verdade o que nós precisaríamos levar era uma ousadia de uma oração, de uma quebra, de guerrear mesmo pelaquela pessoa, para que ela seja liberta. Vamos orar então? Nesse dia eu peço que você busque direção do Senhor. Se você não se sente preparado para guerrear até para a sua vida, quebrando maldições, eu aconselho a você fazer um jejum forte, a fazer um jejum de abstinência mesmo de alimentos, total, para que você esteja preparado para guerrear, porque não é de qualquer forma que nós podemos entrar nas batalhas. Precisamos estar revestidos em oração, em leitura bíblica e o principal, em jejum. Precisamos estar em jejum, porque a palavra mesmo do Senhor fala que existem castas de demônios que só se quebram com jejum e oração. Então nós precisamos buscar um jejum, algo mais forte. Mas se você está em jejum, se você pretende entrar em um jejum mais forte, aconselho você a fazer uma oração de quebra, quebrando as maldições da sua vida, maldições que te travam mesmo de prosperar, de ser feliz, de ter satisfação, de ter até mesmo a presença do Senhor. Muitas coisas podem estar impedindo, como uma barreira para que você sinta, para que você desfrute da presença do Senhor real. Então não tem como eu fazer uma oração aqui para que você repita se você não estiver preparado. Não tem como eu fazer você entrar em uma guerra que você não esteja preparado. Então, eu vou fazer uma oração simples, mas procure fazer uma consagração mais forte para que você possa fazer orações mais fortes. Senhor Deus, querido Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelas orientações do Senhor, pelas direções, por esses testemunhos desses homens que foram servos ousados, servos que consagraram as suas vidas mesmo para o Senhor. Tudo nós sabemos que é um processo, tudo nós sabemos que não é do dia para a noite. Eles tiveram um encontro com o Senhor e tiveram vivência com o Senhor. E para eles chegar onde eles chegaram ali, a ponto de ter a sua ousadia e perceber a real necessidade desse homem, eles tiveram muito tempo
de ensinamento com o Senhor, muito tempo de busca pelo Senhor, de uma vida realmente separada para o Senhor. E nós também podemos fazer isso, nós também podemos viver isso. Então nós pedimos que o Senhor nos leve a esse lugar mais profundo, a esse lugar de intimidade profunda, de consagração, de separação, de vida entregue ao Senhor. Nós devemos ansiar por essas coisas, ansiar por estar preparado, por estar apto para quando vier a situação nós sabermos o que nós devemos fazer. Então pedimos ao Senhor, nos dê essa sensibilidade, nos dê essa vontade intensa de buscar mais de Ti, de buscar ser completamente cheio do poder do Senhor. Em nome de Jesus, que nós vamos buscar mais do Senhor, para que nós possamos ser ousados, até mesmo para nós quebrarmos maldições em nossas vidas. Então peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, que o Senhor fortaleça cada irmão, que o Senhor encha a vida de cada irmão, que o Senhor coloque essa sede e fome em cada irmão, para que ele tenha essa necessidade de buscar mais do Senhor, para que ele tenha esse desejo grande por ser diferente, por ser resposta nessa nossa geração. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, traga um incômodo na vida de cada irmão, para que ele venha sentir essa necessidade de buscar ao Senhor de forma intensa, de forma íntima, para que ele possa desfrutar de momentos extraordinários com o Senhor, para que ele possa desfrutar do sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém.